perguntam como é meu trabalho. E é sempre um desafio, porque um trabalho feito na Marquesa, as pessoas precisam passar pelo processo e sentir. Só que não dá para saber o que ela vai sentir, porque cada um tem a sua história, que o corpo de fato se lembra. E eu sinto, principalmente depois que eu cheguei em Portugal, a necessidade de trazer informações um pouco mais científicas sobre o que acontece primeiro com o nosso corpo. Por que o nosso corpo se lembra? A minha formação em medicina germânica me ajudou bastante, né, a trazer clareza de como é que o nosso corpo funciona. Então eu vou trazer um pouquinho, uma explicação bem rápida e de forma didática, talvez vai fazer você aí já pensar em algumas coisas da sua história. Porque quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós somos apenas um coração que pulsa. Esse coração que pulsa tem mais de 40 mil neurônios. E quando a gente fala em neurônios, a gente pensa aqui. A gente não vai pensar que o nosso coração tem neurônios, só que tem cerca de mais de 40 mil. E o que acontece? Esses neurônios, eles são capazes de guardar as memórias que a nossa mãe está sentindo. Então, a estrutura emocional que está nas nossas moléculas neuropeptídeos, elas têm o quê? A tristeza, o medo, a raiva e a alegria. Essa é a base da nossa emoção. Então, quando as nossas emoções ficam misturadas, nós temos a patologia da ansiedade, da depressão e tantas outras que hoje tem, né, de forma até moderna para trazer as patologias. E que na verdade são sentimentos. E que a gente sabe traduzir ou nem sempre sabe traduzir o que está sentindo, mas percebe que tem algo de errado porque o fluxo não está natural, o fluxo da vida. Então o que essas moléculas das emoções com mais essas memórias vão fazer? Elas vão se juntar e vão deixar armazenado até os nossos 3 anos. A mamãe continua fazendo esses depósitos. Então imagina uma caixinha e isso vai sendo depositado como uma semente. Então até os seus 3 anos você tem sim memórias que foram da sua mãe. E por isso que a medicina germânica também traz nessa estrutura como se o alicerce da nossa psique, né? Isso não só a medicina germânica, a psicologia, enfim, a estrutura da nossa psique está até os 7 anos. Essa é a nossa plataforma do que nós vamos refletir ao longo da vida. O que acontece? Depois, nós vamos de 7 em 7, né? Então de 7 a 14, depois de 14 a 21, de 21 a 28. E na adolescência, nós trazemos traços de todas essas memórias, de todas as coisas que nos aconteceram desde a gestação até os 7 anos. E nós não damos atenção para isso, porque é comum dizer o adolescente é rebelde, é comum dizer isso faz parte da idade, mas na verdade já estamos trazendo um padrão do que vamos repetir ao longo da vida. A medicina germânica diz: nós não temos vários problemas, nós temos um problema que ele se repete ao longo da vida. Só que o problema que se repete ao longo da vida, ele fica pós-graduado, ele vai ficando cada vez mais intenso e a gente vai perceber isso ao longo da nossa jornada. Então, por exemplo, dos 21 aos 28, já vai literalmente aprofundar o traço que você traz da sua vida. Então, seja ele qual for, relacionamento, familiar, afetivo, financeiro, social, não importa qual. É como você vai se relacionar com a vida nesse período, ele traz um traço muito profundo. E você de fato vai repetir isso. E depois, quando é que isso vai se agravar e você vai sentir vontade de desistir, vai sentir vontade de... Quando é que isso acaba com aquela sensação que você já não dá mais conta, onde ele se pós-gradua, entre 41 e 45 anos. Essa fase é a fase mais crítica. E se, por exemplo, o problema foi de relacionamento e você teve filhos ou você se casou, quando você estiver entre 41 e 45, isso se agrava ou em você ou no seu filho. Porque o que você não cuidou em você, que você não disse para aqui, o seu filho vai se repetir. Então as histórias, elas se repetem. Por isso que esse trabalho também fala sobre ancestralidade.
Porque não dá para falar sobre memórias que eu herdei da minha mãe, sem entender que ela também herdou da mãe dela. Então não tem como falar de tudo isso sem entender qual é a história. Quando você pergunta os nomes dos meus avós, eu sei o nome dos meus avós. Mas quando me perguntaram qual é o nome dos seus bisavós, eu não sabia. E a pergunta que eu faço, você sabe? A maioria de nós não sabemos. E olha que coisa interessante. Então pensa que você teve seus filhos agora e você tem um super sacrifício e amor dedicado a essa criança, a esse bebê. E aí você faz de tudo para que essa criança tenha o melhor, porque você quer que ela tenha o que você não teve. E aí você faz de tudo por essa criança. E essa criança cresce saudável, inteligente, com uma estrutura, vamos lá, de estudo muito legal, mas você trouxe as suas histórias junto. E essa criança vai crescer. E ela vai se casar com uma pessoa e vai ter filhos. Os filhos dela vão saber quem são elas, mas não vão saber mais quem são vocês, porque vocês se tornaram bisavós. E ninguém mais vai saber nem o seu nome. Se tiverem a sorte, como eu tive na minha família, de ter sobrinhos que já são pais e que mesmo pequenos conhecem a bisavó, ok. Mas conhecem a bisavó, não conhecem o bisavô. Então como é que vai ser? Daqui a pouco o nome dos meus pais já não são lembrados por eles. Por essa razão, é a razão física. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de memórias, moléculas das emoções e de neurônios. Então a gente não está falando de espiritualidade, porque fica parecendo só que é um trabalho espiritual. Primeiro que antes de eu habitar esse corpo, eu sou uma alma. E se eu sou uma alma, eu sou um espírito. Então a gente não tem como falar que espiritualidade não existe, porque se eu habito esse corpo, eu sou alguma coisa. Eu vim de algum lugar. Não importa, não sei de onde eu vim. Mas muito mais pela minha caminhada e trajetória de estudos. Mas eu sou muito mais do que esse corpo. E aí, ao mesmo tempo, a gente pergunta, como você tem tratado o teu corpo? O teu corpo é teu tempo aqui na Terra. Quais hábitos você tem? Que alimento você ingere para cuidar desse tempo que está emprestado para você no período que você estiver aqui? Quando você olha para os seus filhos, o que você quer? Você quer vê-los crescer ou você quer deixá-los órfãos? O meu pai carregou um peso muito grande. Ele perdeu a mãe aos 6 anos. A história de vida dele é uma história muito forte. E eu, sem saber, já fui lá e repeti um pedaço delas. E da minha mãe também, sem saber, já carreguei um pedaço delas. E só me dei conta disso quando a vida passou, que nem um trator, me triturou inteira. E eu disse assim, o que aconteceu? Eu tinha uma vida totalmente estruturada e de repente abalou. Então isso já desmistificando que o terapeuta se cura e então ele agora pode cuidar do outro. Em um dos workshops de Amani, foi o primeiro na verdade, que eu passei, era de muita dor. E eu já era psicóloga nessa altura. Mas eu não me sentia digna de cuidar ou ajudar alguém porque a minha dor era muito grande. E eu escutei de uma pessoa profissional que estava comigo, que ele disse, a sua história é que dá sustentação para você honrar todas as pessoas que vão chegar até você para se curar. Isso me trouxe força e coragem para seguir em frente e começar o meu processo. Então a cura, é muito difícil falar dessa palavra, porque parece assim, curei não existe mais. Muito pelo contrário. A cura não é sobre assim, sarei e acabou. Não, porque se a minha história é a minha história, como é que eu simplesmente pego uma borracha e apago? A diferença está em como é que eu reajo diante da minha história. Porque o que aconteceu comigo eu não tenho como mudar. Já aconteceu. É a história que vem muito antes da minha chegada. Vem muito antes do ventre, inclusive, da minha mãe. Vem na memória que ela já carregava e meu pai também. Então, hoje eu reajo diferente a o que me aconteceu. Porque o que me aconteceu ainda não curou, tá? Existe ainda, é igual. Só que se eu olhar para a Nívia de 9 anos atrás e olhar para a Nívia de hoje, uau, eu só posso dizer gratidão, gratidão e gratidão. Porque realmente é muita gratidão que eu sinto. Por eu ter encontrado técnicas
que me proporcionaram a ressignificar a dor de alma que eu carrego, porque é uma cicatriz na minha alma, ela não tem como simplesmente deixar de existir. Só que essa cicatriz fez de mim quem eu sou hoje, podendo sustentar o espaço sagrado de cada alma que chega até o consultório. Então, dizer o que eu faço hoje é assim, é um convite para você trazer flores para o seu caminho, e flores de todas as cores, pode ser roxinha, pode ser essa branquinha aqui, quase buscando uma paz, mas já quase não sobrou muita coisa. E isso daqui, né, que representa o fruto da vida, que é como eu estou aqui e o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque a minha história, ela não é mostrar quem eu sou, mas sim o como eu consegui passar por ela e me tornar uma pessoa diferente, evoluir para que os meus filhos possam ter uma história diferente. E quando eu não consegui para um filho específico que a história dele fosse diferente, é dizer assim, que a história dos meus netos possa ser diferente, dos meus bisnetos, tataranetos. Por quê? Porque eu estou falando que é florescer 7 gerações para frente de mim. Então, quando alguém diz qual é o seu trabalho, é assim, o meu trabalho é ajudar você a ressignificar a tua história, é identificar quem você está honrando. É a história do teu pai, de repetição, é a história da sua mãe. Existe a forma e técnica para você saber a quem você está honrando, né? A que história de repetição você está trazendo. E é uma escolha, sim, você é responsável, sim, de identificar que história é essa que está aí dentro e que você pode ressignificar. Porque se tudo é mudança e transformação, a natureza, eu estou em volta de uma natureza maravilhosa e ela se transforma conforme as estações do ano. E conforme as estações do ano, ela está de uma maneira. Se ela se transforma, porque eu não vou me transformar? Se eu nasci e cresci e desenvolvi e o meu corpo já se transformou, porque eu não posso transformar dentro? Assim, a natureza, ela traz para a gente o tempo todo que é possível se transformar. Então eu não sou o que me aconteceu, eu sou a transformação que eu quero ser para mim e principalmente para as pessoas que vão vir depois de mim. Eu não quero simplesmente que o meu nome seja esquecido, eu quero simplesmente deixar um legado para os meus filhos, meus netos, e dizer assim, a minha avó passou por muito, sim, mas ela trabalhou para que eu pudesse ser feliz hoje. Eu quero que hoje a tecnologia permita que esse vídeo perpetue. E não tem vitimismo, muito pelo contrário, tem garra, tem força, tem determinação. Porque eu digo, com foco e determinação, a gente muda a história. Se eu parar para pensar que eu vendi sanduíche no meu primeiro ano de faculdade para conseguir ter uma formação, e com isso fez com que a minha família se movimentasse e viessem depois outras pessoas se formando igualmente, isso já é uma transformação. Mas eu não fiquei parada. Eu exigi de mim que eu pudesse ressignificar e viver coisas diferentes. Então, quando você deita numa marquesa, você deita por você, para você, mas principalmente para libertar 7 gerações atrás de você e florescer 7 gerações à frente de você. É uma escolha e a história começa com você, o que você tem ali. Então, eu uso técnica de Amani porque quando eu cheguei na escola de Amani, eu disse assim, eu tenho milhares de formações, várias, porque eu fui uma buscadora. Não é pelo diploma, é porque eu queria encontrar algo que fizesse mais sentido. E de uma eu saía para outra e saía para outra. Só que quando eu cheguei na escola de Amani, o meu coração cessou. Por quê? Porque é isso. Isso me traz a oportunidade de utilizar todas as formações que eu tenho. E a técnica de Amani, ela integra. É como se ela integrasse tudo isso. Então eu nunca vou falar só da técnica de Amani, porque eu não sou a técnica de Amani. Eu sou a junção da minha história, mas ninguém tirou o conhecimento que eu tenho. E é por conta do conhecimento que eu tenho que foi possível ressignificar e transformar a minha vida. Então o convite é para que você também transforme a sua, transforme a tua história. Não tá à vontade, não tem um quentinho aqui dentro? Transforme a sua vida. Você não é o que disseram para você que você é. Muito pelo contrário. Você é o que você quiser ser, da forma que você quiser ser.
Hoje eu estou em Portugal e aqui eu senti que eu cheguei e meu lugar era aqui. Eu ainda vou fazer fotos da minha trajetória de 9 anos para cá. É assustador, nem eu me reconheço nas fotos, nos vídeos que eu tenho, porque uma transformação muito grande aconteceu. Mas por quê? Porque eu decidi que fosse possível, né? Então, estar aqui é honrar o meu avô, pai da minha mãe, que ele esteve aqui nesse país, nasceu e viveu aqui, foi embora para o Brasil, já tinha idade avançada, e lá conheceu minha avó e teve a minha mãe, e hoje eu estou aqui e me sinto em casa. Por que eu me sinto em casa? Porque é a casa do meu ancestral, e estar aqui é honrá-lo, mas não pela dor e pelas coisas que ele passou. A gente escolhe sim honrar os ancestral, não pelo respeito. A palavra honra não se trata de respeito. Se trata assim, eu te honro sendo feliz, sendo próspera, tendo saúde, tendo vida longa em abundância, né? Não escassez de toda a ordem, em todas as áreas da vida. Não. É sobre ressignificar mesmo e escolher fazer diferente. E a minha escolha é que me trouxe vida. E eu tenho certeza hoje que eu posso viver muitos anos. E eu vou viver trabalhando porque eu escolhi esse trabalho. Quando eu acesso o campo de uma pessoa na Marquesa, eu tenho relatos incríveis sobre o processo que acontece com as pessoas, né? E tenho autorização dessas pessoas para a gente escrever os relatos sobre a Marquesa, né? Eu não sei se o nome do livro vai ser esse, mas a história é sobre isso, é sobre essa transformação, né? E estar próxima dessas pessoas, fazer parte da história. Assim como o Jesse faz parte da minha história, que eu sempre digo, Jesse, eu te amo, é do lugar mais genuíno que eu tenho dentro de mim. Porque eu estava no fundo, com todas as formações que eu já tinha, elas não foram possíveis para me trazer para a superfície e começar a olhar. Foi a cereja do bolo, né? Então ele é inesquecível para mim, por quê? Porque ele faz parte da minha história e da minha transição, né? De dor para ressignificar. E eu vejo que hoje eu faço a mesma coisa. O meu trabalho faz a mesma coisa, leva para esse lugar. Porque a história começa de transformação depois que você sai da Marquesa. É no seu dia a dia. É você parar para pensar o que você quer mudar. É você parar para olhar e trazer presença. Porque tudo está na presença. Eu estou aqui agora olhando todas essas coisas lindas na minha volta, dessa natureza assim indescritível. O vídeo é incapaz de trazer a beleza e a paz que esse lugar traz. Mas hoje eu sou presente, porque a presença é que me tira do estado de ansiedade, é o que me ensinou a comer menos e a diminuir cerca de 15 quilos, na verdade total de 25 hoje. Então eu passei a ressignificar, e quanto do meu medo e da minha tristeza não era meu e eu nem sabia. Então quando a gente ressignifica, a gente fala, nossa, é simples, é muito simples, é apenas ser simples. Então, é sobre tudo isso. O trabalho é sobre tudo isso. O trabalho é sobre você ser você e você escolher quem você quer ser. Eu te honro por me ouvir até agora e te honro por você ser quem você é. Obrigada.